Olá! Neste vídeo vou explicar sobre os termos acessórios da oração. Eu sou o professor Lucival Rodrigues, de Língua Portuguesa, e se este vídeo acrescentar algum conhecimento aos que você já tem, não se esqueça de curtir, inscrever-se e compartilhá-lo com outras pessoas a quem ele possa interessar. Sem mais delongas, vamos à explicação. Já temos aqui no canal explicação sobre os termos essenciais da oração, ou seja, sobre sujeito e sobre predicado. Temos também aula sobre termos integrantes da oração e agora termos acessórios. Vejamos os tipos que existem. Então vamos ver algo sobre adjunto adnominal, adjunto adverbial e o aposto. Adjunto adnominal é a palavra ou expressão que tem valor adjetivo. Sim, qualquer palavra que venha acrescentar informações a um nome, sendo uma agregada do nome, terá valor adjetivo. Vejamos. Um artigo vive agregado a um nome, então ele é adjunto adnominal. Um adjetivo vem trazer também informações a um nome. Uma locução adjetiva também. Um pronome pode estar assessorando um nome também. E o numeral pode estar quantificando um nome. Vejamos o exemplo. As minhas 3 belas casas de campo foram vendidas ontem. A informação principal é: casas foram vendidas. Para poder especificar, dar uma calibrada no nome casas, foi tudo isto aqui acrescentado. Então esse as está vinculado a quê? São as casas. O que é minhas? Minhas casas. O que é 3? 3 casas. O que são belas? Belas casas. O que é de campo? Casas também. Então, tudo isto está agregado a um nome. É um adjunto adnominal. Adjunto adverbial é a palavra ou expressão que especifica um fato ou apresenta as circunstâncias em que ele ocorreu. Quando eu falo de fato, lembre-se da aula de classes de palavras, dentro da qual eu divido as classes de palavras em 3 grupos. E um deles é o grupo dos fatos, dentro do qual existe o verbo e o advérbio. Verbo traz o fato, advérbio as circunstâncias do fato. Então, um adjunto adverbial pode ser um advérbio ou locução adverbial. A função dele é modificar verbos, adjetivos ou outros advérbios. Vejamos. O aluno chegou silenciosamente à escola às 14 horas. O fato principal é: o aluno chegou. Silenciosamente refere-se ao modo como ele chegou. A escola é a qual lugar ele chegou. E às 14 horas, em que tempo ele chegou. Então, isto e isto são coisas que estão agregando um valor adverbial às circunstâncias do fato de o aluno ter chegado. Estamos muito contentes. A frase poderia viver tranquilamente só com estamos contentes. Já teria sentido. Porém, este advérbio aqui está reforçando o adjetivo contente. Aqui, a função dele, então, é de adjunto adverbial, modificando a ideia do adjetivo. Sairemos bem cedo. De novo, a frase poderia existir muito bem em seu sentido com a palavra sairemos cedo. Porém, para reforçar o advérbio de tempo cedo, existe o adjunto adverbial bem. Aposto. Resumindo, o aposto é como se fosse um nome que explica outro nome. Ele é o termo da oração que explica, enumera ou resume um nome. Tudo em favor de um nome. E esse nome pode ser um substantivo ou pronome. Veja aqui, Hércules, filho de Zeus, realizou 12 trabalhos. A informação principal é: Hércules realizou 12 trabalhos. Porém, para aqueles que não soubessem quem é Hércules, existe uma expressão, filho de Zeus, que vem explicar o substantivo Hércules. Essa expressão é um aposto desta outra palavra aqui. Veja que esse aposto ficou separado por vírgulas. O professor Lucival está em casa agora. Temos um substantivo comum,
que traz ideia genérica, professor, e temos o substantivo próprio, Lucival. Neste caso, em o professor Lucival, nós temos o termo geral é o termo comum. Lucival vai especificar. Por ele ter um caráter especificador, Lucival é aposto da palavra professor. Então, o nome próprio é aposto do nome comum. O aluno dedicado de português tem estas coisas. 2 pontos. Dicionário, gramática e outros livros de consulta. Aqui, o aposto vem enumerar, vem esmiuçar as coisas. Porque depois destes 2 pontos, dicionário, gramática, tudo que vem é aposto. Vem enumerar que coisas são que um aluno dedicado de português tem que ter. Organizar o caderno, fazer as tarefas, pesquisar, tudo foi sugerido pelo professor. Este exemplo é como se fosse o contrário deste aqui de cima, porque em vez de pegar um item e despedaçá-lo, de certo modo, em pedacinhos, enumerando, aqui começa-se com uma enumeração e depois tudo é parado por um resumo feito por um pronome indefinido. Tudo. Então, organizar, fazer, pesquisar, tudo foi sugerido pelo professor. Então, neste caso, a palavra tudo é que é o aposto. Muito cuidado com estes tipos de aposto que podem aparecer nas provas. Outro cuidado que o aluno deve ter é de não confundir aposto com vocativo, porque o aposto vai ser sempre um serviçal que vai explicar um nome, resumir, enumerar. Já o vocativo é um termo independente. Ele não se vincula a nenhum pedaço da frase. Ele vem do latim vocare, que quer dizer chamar, e, portanto, tem função conativa, ou seja, a função dele é agir sobre aquele que está escutando, e é sempre isolado do restante do período. Vejamos por estes 3 exemplos. Aqui a palavra pessoal foi colocada como vocativo em 3 situações no período. Pessoal, inscreva-se no canal. A frase viveria perfeitamente bem, porém a palavra pessoal aqui é um vocativo que vem atuar sobre aquele que escuta. Por não ser um termo vinculado ao restante da oração, fica isolado por uma vírgula. Aqui, uma vírgula bastou para isolar do resto do período. Em inscreva-se pessoal no canal, a palavra pessoal foi colocada no meio do período, o que nos leva a ter que colocar 2 vírgulas para isolar esse termo que não faz parte da sintaxe. Inscreva-se no canal, pessoal. Aqui, por ter ficado no final do período, a palavra pessoal pode ser naturalmente isolada com apenas uma vírgula. Isso é o vocativo. Muito obrigado por ficar até aqui e até a próxima aula.